pessoal! Nesta aula vamos estudar a colocação pronominal, a colocação dos pronomes oblíquos átonos. Eles podem aparecer antes do verbo, é o caso da próclise, que é provocada quando algumas palavras atrativas puxam o pronome para antes do verbo. O pronome pode estar no meio do verbo, que são os casos de mesóclise, que ocorre com alguns tempos verbais. E chegamos à ênclise por exclusão, o pronome colocado após o verbo. Veremos também como colocar o pronome oblíquo com as formas nominais do verbo, o gerúndio, o infinitivo e o particípio. E concluindo a nossa aula, a colocação do pronome com as locuções verbais. Vamos à aula? Colocação pronominal. Os pronomes oblíquos átonos podem ser colocados antes, no meio e depois dos verbos. Para acompanhar bem esta aula, recomendo que vocês revisem a aula de pronomes na playlist de morfologia. Em primeiro lugar, para relembrar o que são os pronomes oblíquos átonos. E, em segundo lugar, para relembrar os vários tipos de pronomes existentes na língua portuguesa. Para entender algumas regrinhas de colocação pronominal, é preciso saber o que é um pronome indefinido, um pronome interrogativo e assim por diante. Vamos lá! Se o pronome vem antes do verbo, temos a próclise. Ontem se falaram. Se o pronome vem no meio do verbo, temos mesóclise. Falar-se-iam após o jogo, no futuro do pretérito. E se o pronome aparece depois do verbo, temos ênclise. Falaram-se ontem. A posição do pronome não é arbitrária, depende de algumas regras. Regras, na verdade, é uma palavra muito forte. Seriam regras/orientações. Comecemos, então, pelas regras/orientações da próclise. Existem alguns tipos de palavra que atraem o pronome para antes do verbo. Palavras negativas: nunca, nada, ninguém, jamais, nem. Nunca a vimos. Ninguém se importava. Jamais lhe obedeceria. Essas palavras negativas puxam o pronome. O mesmo ocorre com advérbios não virgulados. Sempre o respeitamos. De longe, locução adverbial, lhe mandavam saudações. Observação: basta colocar vírgula para que o advérbio perca sua força atrativa. Hoje de manhã, o encontrei no mercado. Mas, hoje de manhã, vírgula, encontrei-o no mercado. A vírgula retirou o poder atrativo do advérbio, provocando a ênclise. Conjunções subordinativas atraem o pronome, quando conjunção temporal, embora conjunção concessiva, se conjunção condicional, que conjunção integrante, e assim com todas as outras. Todas as conjunções subordinativas geram próclise. Observação: a próclise ocorre mesmo que haja elipse da conjunção subordinativa. Solicito-lhe me ajude. A conjunção integrante que foi omitida. Mesmo assim, o pronome me foi colocado antes do verbo ajude. Pronomes demonstrativos: este, aquele, isso. Relativos: que, o qual, cujo. Interrogativos: que, quem, quanto. E indefinidos: alguém, muito, tudo e outro. Esses pronomes atraem o pronome oblíquo também. Depois pausem o vídeo e analisem os exemplos com calma. Seguindo, em orações optativas temos próclise. Deus te ouça. Bons ventos o levem. O mesmo com as orações exclamativas. Quanto te adoro. Nas orações na ordem direta, sujeito, verbo, a próclise é facultativa. Eu me esforcei para vencer ou eu esforcei-me para vencer. Observação 1. Embora a próclise seja comum na linguagem coloquial, jamais na norma culta o pronome oblíquo iniciará um período. No dia a dia, as pessoas falam
me ligaram ontem, me passa o suco, te ajudarei amanhã, iniciando o período com o pronome. Corrigindo os períodos, ligaram-me ontem, passa-me o suco, ajudar-te-ei amanhã. Observação 2. É possível inserir a palavra não entre o pronome e o verbo. Pedimos que o não maltrate. Eu o não vi. Observação 3. Mesmo estando distantes do pronome oblíquo, as palavras atrativas mantêm seu poder de atração dentro da oração. Observem no exemplo que a conjunção quando e a conjunção se estão distantes dos pronomes. Mesmo assim, ocorre a próclise. Quando os responsáveis pela avaliação lhe entregaram o relatório positivo, sentiu um alívio. Não sabemos se a decoração feita no salão lhe agradou. Regras da mesóclise. A mesóclise somente ocorre com dois tempos verbais, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Atenção! Antes de colocar o pronome no meio do verbo, primeiro conferir se não há próclise. A próclise tem prioridade sobre a mesóclise. Vejamos a mesóclise com o futuro do presente. Estudarei mais o pronome os, igual a estudá-los-ei. Pagaremos mais pronome lhe, pagar-lhe-emos. Comprará mais o pronome a, igual a comprá-la-á. Com o futuro do pretérito, estudaria mais o pronome os, estudá-los-ia. Pagaríamos mais o pronome lhe, pagar-lhe-íamos. Atenção para a acentuação. Compraria mais o pronome a, comprá-la-ia. Observação. Com o futuro do presente e do pretérito, nunca ocorre ênclise, certo? Regras orientações da ênclise. Pronome colocado após o verbo. Chegamos à ênclise por exclusão. Descartamos a próclise, depois a mesóclise, até chegar à ênclise. Observação 1. Sobre a ligação dos pronomes com os verbos terminados em R, S, Z, ão, oin e M, consultar a aula de pronomes. Observação 2. Colocação pronominal com as conjunções coordenativas. Com as conjunções adversativas e aditivas, a preferência é pela ênclise. A proposta era tentadora, mas, conjunção adversativa, recusei-me, ênclise, a aceitá-la. Ele acendeu o cachimbo e, conjunção aditiva, sentou-se, ênclise, no sofá. No caso das aditivas, temos uma exceção. A aditiva nem, por ser palavra negativa, atrai o pronome, provocando próclise. Com as alternativas explicativas e conclusivas, a preferência é pela próclise. Ora, conjunção alternativa, se mostrava, próclise. Estude, pois, conjunção explicativa, me disseram, próclise também. Ele estava com dificuldades, portanto, conjunção conclusiva, lhe ofereci ajuda. Colocação pronominal com as formas nominais, gerúndio, infinitivo e particípio. Gerúndio, predomínio da ênclise. A próclise é obrigatória em apenas dois casos. São eles: caso A, gerúndio antecedido pela preposição em. Em se tratando de matemática, ele é craque. Caso B, gerúndio antecedido por advérbio não virgulado. Não se encontrando provas, o suspeito será solto. Infinitivo, a tendência é a ênclise. A próclise é facultativa em dois casos. Se o infinitivo for antecedido por advérbio de negação, podemos colocar o pronome oblíquo antes ou depois do verbo. Não lhe obedecer foi um erro ou não obedecer-lhe foi um erro. Tranquilo. Caso o infinitivo esteja preposicionado,
Também temos a opção pela ênclise ou pela próclise. Regressei para o ajudar ou regressei para ajudá-lo, ênclise. Cuidado com a acentuação. Ao optarmos pela ênclise, precisamos colocar o acento agudo no A final do verbo ajudar. Trabalhei para não a decepcionar, ou trabalhei para não decepcioná-la. Notem que a presença da palavra negativa não torna a próclise obrigatória nesses casos. Observação 1. A ênclise é obrigatória se o infinitivo é regido pela preposição a ou pela preposição por, e o pronome átono é a ou o. Vejamos os exemplos. Passei a observá-la. Passei a observá-los. O verbo observar está antecedido pela preposição a, então os pronomes devem ficar enclíticos. Por venerá-la, realizou todos os rituais. Desta vez, é a anteposição da preposição por ao verbo venerar que leva à ênclise, venerá-la, ênclise. Observação 2. Com o infinitivo pessoal, a colocação é facultativa, ênclise ou próclise. Mas a próclise é obrigatória se o infinitivo pessoal estiver preposicionado. A opção era nos conformarmos. Não há preposição nesse exemplo, então próclise ou ênclise, tanto faz. É fundamental encontrarem-se e se entenderem. Também não há preposições, colocação pronominal facultativa. Esforcei-me para os meninos a conhecerem. Agora a próclise é obrigatória, pois temos a preposição para antes de meninos, o que atrai o pronome a, ok? Colocação pronominal com o particípio. Próclise obrigatória, não tem erro. O particípio nunca aceita ênclise e muito menos mesóclise. Caso o particípio inicie um período, não podemos usar o pronome oblíquo átono. Temos que usar o pronome oblíquo tônico. Conferida-me a missão, parti. Errado. Conferida a minha missão, parti. Agora sim, com o pronome oblíquo tônico a mim, fica tudo certo. Reta final da aula. Colocação pronominal em locuções verbais, formadas por verbo auxiliar, mais verbo principal, um infinitivo ou um gerúndio. O pronome oblíquo pode ocupar 3 posições, antes, no meio e no final da locução. As pessoas se foram retirando aos poucos. As pessoas foram se retirando aos poucos. Ou, finalmente, as pessoas foram retirando-se aos poucos. Observação 1. O emprego do hífen é opcional. Vou me entregar, sem hífen, ou vou me entregar, com hífen. No primeiro caso, o pronome está proclítico em relação ao verbo infinitivo entregar. No segundo caso, com hífen, o pronome está enclítico ao verbo vou. Observação 2. A presença de palavra atrativa é irrelevante para as locuções verbais. Não lhe devo obedecer, não devo lhe obedecer, ou não devo obedecer-lhe. Colocação pronominal com os tempos compostos, verbo auxiliar mais particípio. Só não podemos colocar o pronome após o particípio. Os médicos se têm ocupado dos enfermos, ou os médicos têm se ocupado dos enfermos, ok? Observação 1. A mesóclise também é possível, caso o verbo esteja no futuro do presente ou do pretérito. Tê-lo-ia encontrado, se não fosse a escuridão. Feito, missão cumprida. Se você gostou da aula, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Bons estudos e até a próxima aula!